O mercado de construções modulares faturou mais de 82 bilhões de dólares em 2020 e a média de crescimento anual fica entre 5% e 7%. Isso segundo dados da Terracotta Ventures e da consultoria McKinsey. E a tecnologia é uma das bases para o avanço desse mercado que começa a despontar aqui no país. Hoje a gente conversa com o Paulo Salvador, que é CEO da Modulares no Brasil, uma empresa especializada nesse segmento, e ele vai contar para a gente aqui no Liderança Digital qual é o papel da tecnologia para o negócio. Paulo, obrigada por você estar aqui com a gente. Primeiro, acho importante a gente explicar o que é construção modular e como ela difere do que a gente conhece como construção tradicional, digamos assim. Legal, Dani. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Eu queria primeiro contar uma história de um castelo lá na França, na Borgonha, na floresta da Borgonha, que é chamado Castelo de Guédelon, que virou um destino turístico para os franceses, que é um castelo que foi reconstruído, está sendo reconstruído. O empreendedor, o dono do castelo, resolveu reconstruir o castelo com as técnicas medievais pelas quais ele foi inicialmente construído. Mas o que é mais interessante notar nessa reforma do Castelo de Guédelon, que vai demorar 40 anos, é que os métodos de construção são os mesmos métodos utilizados hoje, que é tijolo sobre tijolo, massa sobre massa, cimento sobre cimento. Não muda nada, ou seja, desde a época medieval se constrói prédios utilizando essa mesma técnica. E nunca, como antes na história da construção, a tecnologia favoreceu novos elementos disruptivos para otimizar ainda mais, otimizar as técnicas construtivas, como eu disse, são técnicas milenares. Isso mostra justamente o crescimento que você falou dos 82 bilhões que a McKinsey registra. Uma das tecnologias que vocês usam é a dos gêmeos digitais. A gente já conversei uma vez com o pessoal da AES e eles estão usando o gêmeo digital para fazer uma simulação de adoção de energias sustentáveis daqui 20, 30 anos. Então, o gêmeo digital faz toda uma imagem quase que real, né, do funcionamento de todas as subestações, de toda a infraestrutura de geração de energia, e eles vão checando como vão se comportando as variáveis do clima para para eles poderem mudar a matriz de energia. Na Modulares, como é que o gêmeo digital é usado? Na construção modular, na construção off-site, os gêmeos digitais já vem sendo utilizado em mercados mais maduros, como esses mercados que consumiram esses 82 bilhões de dólares, já é uma realidade, a aplicação da tecnologia do Digital Twin dentro das construções tridimensionais. Por quê? Porque, como ele permite esse diálogo entre o real e o virtual, o que é o gêmeo digital? Na verdade, é uma réplica idêntica àquela edificação dentro do mundo virtual, que na verdade, é o metaverso, né? Quer dizer, a evolução do metaverso é a internet imersiva. Então, no caso do gêmeo digital é exatamente isso. Você tem um espelho exato do que vai ser construído, desenhado dentro do mundo digital, dentro do cloud, e aí existe já uma tecnologia chamada BIM, que você também conhece muito bem, que com essa base de dados que é constituída dentro do BIM, você consegue facilmente replicar cada parafuso, cada elemento, cada componente de parede, cada componente de fundação dentro dessa base e replicar um edifício no mundo virtual. E qual é a vantagem disso? Isso não é apenas a vantagem, como a Meta diz, para ampliar o poder de interação e de relação das pessoas em gamification, etc. É crítico hoje o gêmeo digital para a otimização da gestão do ativo, porque na hora que você tem um edifício integralmente replicado no mundo virtual, você consegue, quando tem patologias, identificar essas patologias sem precisar quebrar paredes. Então, na hora que você tem alguma patologia no gêmeo real, você tenta identificar aonde está a conexão no gêmeo virtual daquele determinado elemento que está dando problema, e você sabe exatamente em que furo, com a exata precisão, aonde você tem que intervir. E aí, só para complementar, a importância e o impacto do gêmeo digital na construção civil, ele é tão profunda
que já existem empreendimentos hoje, principalmente na Inglaterra, que está muito avançado, que transforma as possibilidades que o gêmeo digital permitem num modelo da economia circular. Qual a maior demanda que vocês têm recebido? Nós mudamos, desde que nós mudamos esse posicionamento da Modulares, resolvemos investir no segmento residencial, as respostas têm sido muito boas. É um segmento que ainda está muito no estágio de início no Brasil, apesar de ser bem desenvolvido em países do norte da Europa, Escandinávia, Estados Unidos, Ásia, sul da Ásia. No Brasil ainda é um mercado que tem tudo a explorar. Como é que é a produção tecnológica de vocês? Vocês têm equipe de desenvolvedores interna, trabalham com empresas de tecnologia parceiras? Também, como é que vocês trabalham com o ecossistema de inovação? Tem parceria com startups, por exemplo? Olha, a gente enxerga o nosso modelo produtivo com 3 eixos. O primeiro eixo é um modelo que você mencionou das startups, que a gente chama dos novos players de inovação, que a gente está iniciando a construir esse cluster de players através de algumas parcerias, de alguns convênios, entre eles, por exemplo, com o Instituto de Tecnologia de Industrialização da Construção, que é o ITI, que é um instituto que trabalha muito nessa questão do desenvolvimento de mão de obra capacitada para atender essa demanda que vai surgir. O segundo eixo nosso é o eixo que a gente chama de engenharia e concepção. Então, na parte de engenharia e concepção, como todo projeto industrial, todo o tempo é gasto na área de concepção, para que depois que ele entra na linha de produção, você aperta um botão e aí o processo faz com que aquela peça ou que aquele quarto ele seja produzido de uma maneira absolutamente precisa, como diz o projeto. E nessa parte de engenharia, e aí tem a terceira parte, que é a parte de produção em si, que aí, assim, a robotização, a otimização do tempo, do tech time, toda uma lógica industrial que a gente traz para dentro do mundo da construção civil. E, especificamente, na parte de concepção e engenharia, é que a gente tem se cercado dos melhores parceiros para desenvolver todo tipo de projeto que tenha tecnologia embarcada, que tenha a sustentabilidade, traçabilidade da sustentabilidade e, sobretudo, a otimização da performance na medida em que você repete o projeto. O que eu quero dizer com isso? No mundo industrial, cada 0,1 centavo de economia, quando você traz isso para uma escala, você está agregando valor na cadeia produtiva. Paulo, quanto é que vocês pretendem investir em tecnologia esse ano, em relação ao ano passado, se é um investimento maior ou menor, e em que áreas? A gente está falando de gêmeo digital, para onde vocês estão caminhando? Dentro do nosso business plan, a gente está dedicando algo em torno entre 1% a 2% do faturamento global da companhia, sendo que no ano passado nós investimos 5% do faturamento global da companhia, foi muito mais do que a média de mercado de qualquer empresa industrial, porque nós queremos muito acelerar e aprender muito nesse modelo construtivo do segmento residencial. Quais são as áreas que estão merecendo a nossa atenção? A primeira é a área do Design for Manufacturing and Assembly, que é o modelo que foi inventado pela Toyota, que é um modelo de otimização cada vez mais da parte de desenho e de projeto, como eu falei para você anteriormente. Logicamente, a constituição de uma base de dados em BIM que seja o mais ampla possível, para que na hora da utilização desses materiais, você possa ter todos os materiais dentro do BIM, porque ele vai repercutir certamente no irmão gêmeo, no gêmeo digital. A parte de reciclabilidade e consumo de energia, porque é um outro elemento que é fundamental hoje para que a gente possa ser coerente com o que a gente diz que entrega em termos de consumo de energia, geração de resíduo. Então, a gente tem investido bastante nessa questão da reciclabilidade e do consumo de energia. E na parte, logicamente, de produção, a gente tem hoje bastante estudo, bastante hora gasta na indústria 4.0, que a gente chama, que é na qual se encontra o Digital Twin e toda essa tecnologia da internet imersiva que a gente escuta falar, né?